expiação pelo sangue. Expiação pelo sangue. Como eu já falei, isso é uma doutrina chamada de lasmologia, que vem do grego, não é? O termo aí que tem a ver com expiação. Expiar é tirar o pecado. Tirar o pecado. O que diz lá em João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmão Ciro, eu não estou entendendo nada. Porque se Jesus tirou o pecado do mundo, por que nem todos são salvos? Ele já tirou o pecado do mundo. É aí que você tem que entender a doutrina da expiação. Muita gente confunde a doutrina da expiação com a doutrina da redenção. Expiação diz respeito ao pecado adâmico, o pecado que passou a toda a humanidade, porque a Bíblia diz que pela desobediência de um só homem, não é? Deus acabou por nivelar. Deus ali não foi apanhado de maneira desprevenida, é claro. E quando o primeiro casal pecou, o que Deus fez? Deus poderia pôr fim no projeto ser humano, Deus poderia acabar com tudo naquela hora, porque Ele é Deus. Mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido. E o que Deus fez? Deus nivelou a todos. Diz a Bíblia que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ele encerrou a todos, colocou todos no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém, todos estão no mesmo nível. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Agora veja a segunda parte do versículo: para com todos usar de misericórdia. Alguém diz que esse todos não quer dizer todos, quer dizer alguns, mas você sabe que o segundo todos é todos, porque o primeiro é todos, não é? Quer dizer que foram só alguns que pecaram? Não, foram todos. Deus colocou todos debaixo da desobediência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência? Diz a Bíblia: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Quando diz que Deus usa para com todos de misericórdia, isso está ligado à expiação. Por quê? Porque a expiação diz respeito ao pecado original, diz respeito ao pecado que passou a todos os homens. Ou seja, Jesus veio ao mundo morrer para que todos os seres humanos tenham a possibilidade de, em Cristo, obter o que? A redenção. Aí entra outro conceito. A redenção não deve ser confundida com a expiação. Expiação diz respeito ao pecado original, redenção diz respeito ao pecado do pecador. É diferente. Pecado original, por isso que a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, há dois erros que nós temos que evitar. O primeiro deles é o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é aquele que, com base na expiação, que é nesse caso, claro, ilimitada, porque diz respeito ao pecado original, então é uma expiação geral, não é uma expiação apenas dos eleitos, como alguém disse, não é uma expiação parcial, é uma expiação total, diz respeito ao pecado original. Então, com base nisso, muita gente é levada a pensar que se Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos, haja o que houver. O universalismo, levado às últimas consequências, vai dizer que até o diabo será salvo. Veja como isso é um desvio da palavra de Deus. Eu ouvi, aliás, um pregador um dia desses, não me pergunte o nome dele, aliás, um pregador muito famoso, mas não me pergunte o nome dele, e ele falou assim: meu irmão, ele leu esse versículo, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começou a dizer: meu irmão, o pecado não existe mais na relação entre Deus e o ser humano. Aí ele disse para o auditório: pense aí num camarada que você tem certeza, se bem que nenhum de nós tem certeza disso, isso aí é um assunto que diz respeito a Deus, mas o pregador disse: pense numa pessoa que você tem certeza que não vai estar no céu. Aí a maioria falou Hitler, falaram outros nomes lá, mas a maioria falou Hitler. Aí o pregador disse: então, meu irmão, imagine,
você vai estar lá no céu, você vai estar assentado à mesa, vai estar havendo um grande banquete lá no céu, e dali a pouco alguém senta do seu lado, e você olha para a pessoa e diz: meu Deus, não é possível, Hitler, você por aqui? Mas Hitler, você é crente? Não. Mas Hitler, você participou da escola dominical? Não. Hitler, você foi batizado nas águas? Não. Hitler, você creu no evangelho? Não. E por que você está aqui? Não, é porque o sangue de Jesus tira o pecado de todo mundo. E aí a plateia ali começou a vibrar. Meu amado irmão, isso é uma heresia, porque isso se chama universalismo, que Deus vai salvar a todos, independentemente da pessoa crer ou não. Só que a nossa Bíblia, a minha e a sua Bíblia, no texto áureo dela, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. É aí que entra o lado da redenção. Então por que nem todos são salvos? Porque é preciso crer e se arrepender. E aí entra o lado da redenção. Mas não confunda com expiação. A expiação, claro, é do pecado, mas para o ser humano receber a salvação, entra o aspecto da redenção, que nós vamos citar depois. Mas eu dizia que tem dois erros que nós temos que evitar. O primeiro erro é o universalismo, é aquele que diz que todos serão salvos, já que Jesus morreu por todos, já que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ninguém se perderá, todos serão salvos, até o diabo vai ser salvo. Isso é heresia, fuja disso. Agora, um outro erro, que não é um erro tão exagerado como esse, mas também é um desvio da palavra de Deus, é a chamada expiação limitada. Cuidado com esse desvio também, porque o que diz a expiação limitada? A expiação limitada é um conceito que diz o quê? Que diz que, na verdade, Jesus morreu apenas pelos eleitos. Deus tem uma lista prévia daqueles que vão ser salvos, e aí então Jesus só morreu por estes, não morreu por todos. E a Bíblia tem versículos que dizem claramente que Jesus morreu por todos. E para defender essa teoria da expiação limitada, tem que fazer um malabarismo muito grande, porque simplesmente todas as vezes que a Bíblia diz todos, alguém dirá: não, não é todos, é só uma parte, ou são todos os tipos de pecadores. Veja, tem que fazer um malabarismo, mas a Bíblia é muito clara: a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Diz lá em Hebreus 2:9 que Jesus provou a morte por todos os homens. Ele morreu por todos. A morte de Jesus foi por toda a humanidade, porque todos pecaram. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que Jesus viria ao mundo só para morrer por um grupo seleto? Onde está a justiça de Deus nesse sentido? Olhando para toda a Bíblia, claro, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então isso aí tem gerado debates e muita confusão e tal, e de um lado está os calvinistas, do outro lado estão os arminianos, e aqueles que dizem monergistas, e aqueles que não, nós somos sinergistas. Isso aí tem gerado muita confusão. Eu aconselho os irmãos não tomarem parte desse tipo de debate que não leva a nada. Esse debate vem desde o quarto século, na verdade, nem é desde o século 17, porque no século 17, quando houve ali aquele caso dos chamados remonstrantes, que eram os arminianos, que depois nós podemos até explicar melhor isso, quando houve aquele caso dos remonstrantes contra os gomarianos, ou os gomaristas, não é? De um homem chamado Gomar, ou Gomaros. Quando houve essa disputa entre eles, na verdade foi algo que foi... na verdade se acendeu novamente uma disputa, porque Gomaros chamou Armínio, eles eram colegas ali de estudos, de faculdade, de universidade, vamos dizer assim. Gomaros chamou Armínio de pelagiano. Pelágio era aquele homem do quarto século que teve uma disputa com Agostinho, um outro teólogo, dizendo que a salvação
na verdade, também conta com a participação do homem. O homem é bom em si mesmo, e pelas suas obras o homem pode ser salvo. E ali Agostinho, ele rechaçou isso e teve mais peso até ali a opinião de Agostinho, e surgiu até algo que foi tentando agradar os dois lados, que é o chamado semi-pelagianismo, não é? Mas veja, no século XVII houve ali, na verdade, o reavivamento, no sentido negativo, não é? Dessa polêmica. Essa polêmica foi reavivada, e isso vem de longa data. Então compensa você hoje querer provar por A mais B. Agora nós temos uma convicção, nós que somos pentecostais, não é? Que temos a herança aí de Wesley, etc., e um pouco mais para trás também de Armínio. Mas não precisa também fazer essa guerra e dizer, não, eu sou arminiano, e bater no peito e ficar brigando. Não, meu amado irmão, nós somos salvos em Cristo. Não precisa ficar brigando com calvinista, não precisa chamar calvinista de herege, porque calvinista não é herege, assim como também arminiano não é herege. Não entre nessa disputa inglória. O calvinismo é uma cosmovisão diferente do cristianismo, o arminianismo também. Mas não adianta ficar, porque você sabe que não tem a Bíblia calvinista e a Bíblia arminiana. Não adianta a pessoa dizer, não, esses versículos aqui defendem o calvinismo, aí o outro, não, mas esse aqui defende o arminianismo. E aí? A Bíblia então não seria uma harmonia, mas na verdade o que haveria aí seria uma antinomia? De jeito nenhum, irmãos. A Bíblia é harmoniosa, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia fala da soberania de Deus, a Bíblia tem a doutrina da eleição, a Bíblia tem a doutrina da predestinação, tudo isso está na Bíblia. Mas a Bíblia também tem a doutrina do livre-arbítrio, não é? Embora o termo livre-arbítrio não apareça, assim como também na Bíblia não tem o termo trindade, não é? Mas a doutrina da trindade está lá. A doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina também, porque tem vários versículos que corroboram essa doutrina. Então, meus queridos irmãos, nós não precisamos entrar nessa disputa inglória, mas nós precisamos entender que a expiação limitada, ela não passa no teste da palavra, não resiste a uma exegese isenta, cuidadosa, criteriosa, porque na verdade a Bíblia é clara ao dizer que Jesus provou a morte por todos os homens. A Bíblia é clara ao dizer que Deus amou o mundo. O termo mundo ali no grego é cosmos, mas diz respeito à humanidade. O contexto mostra que Deus, na verdade, amou toda a humanidade. Não foi uma parte, não foram apenas os eleitos. Mas irmão Ciro, e aquele versículo lá de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que diz que, na verdade, os nomes estão escritos antes da fundação do mundo. Isso está escrito mesmo na Bíblia? Você leu com atenção? A Bíblia não diz antes, a Bíblia diz desde a fundação do mundo. Desde, não confunda antes com desde. O termo no grego é apô, que quer dizer desde, a partir de. Ou seja, a partir do momento em que Deus fundou, Deus criou o mundo e colocou o primeiro casal, Adão e Eva, e etc. E disse para eles: crescei, multiplicai-vos, e a terra foi se enchendo, e o homem foi tendo, o ser humano foi tendo relação com Deus, comunhão com Deus. Noé, por exemplo, teve comunhão com Deus, Enoque andou com Deus, e assim por diante. E houve uma linhagem piedosa, e houve aqueles também que se desviaram do Senhor. A linhagem de Caim, foi da linhagem de Caim que surgiu aquele homem chamado Meujael, que significa Deus não existe. Mas na medida em que o ser humano foi tendo relação com Deus, é nesse sentido que a Bíblia diz que os nomes passaram a ser, tanto que na nossa versão corrigida de Almeida, o tempo verbal até não ajuda, porque diz foram escritos no livro da vida. Mas se você estudar melhor, você vai ver que ali o tempo verbal, no inglês você vê isso melhor, em outros idiomas você vai ver que o tempo verbal ali mostra que este livro, na verdade, as pessoas estão sendo inseridas nele. Não é que já foram inseridas, não é que há uma lista prévia de eleitos, não. A partir da fundação do mundo,
desde... É também o caso daquele versículo que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde, não antes. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós usamos até esse versículo para dizer que Jesus, ele já foi morto lá no plano de Deus, no plano, claro, isso também tem a igreja, por exemplo, estava no plano de Deus, na presciência de Deus, como está lá em Efésios capítulo 1, mas esse versículo de Apocalipse 13:8, não diz isso. Esse versículo na verdade diz o quê? Diz que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, até Jesus realizar o único e perfeito sacrifício pela humanidade, todos os cordeiros que foram sendo mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para o sacrifício perfeito. Todos os animais mortos de maneira sacrificial, eles foram apontando para Jesus. Nesse sentido, Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde, não antes, desde a fundação do mundo. Aliás, o primeiro animal que foi morto de maneira sacrificial, ou os primeiros, já podem ser considerados. Quando Adão e Eva descobriram que estavam nus porque pecaram, e Deus teve que vesti-los de peles, não foram mortos ali animais, também o sangue não foi derramado, nesse sentido, fazendo aí a aplicação que nós acabamos de mencionar, de Apocalipse 13:8, aqueles animais que foram mortos também, eles apontam para o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, irmãos, adiante. A expiação limitada também é um desvio, temos que ter cuidado, mas temos aí termos para a salvação, para os irmãos estudarem: expiação, redenção, propiciação e imputação. Eu não vou me deter nisso agora, porque depois vai ter um tópico para cada um desses termos. A necessidade da expiação também para os irmãos estudarem. A diferença que eu acabei de mencionar entre expiação e redenção: expiação é do pecado do pecador, redenção é da pessoa do pecador, é individual. Você entendeu a diferença? Expiação, porque alguém vai dizer, não, se Jesus morreu por todos, todos obrigatoriamente têm que ser salvos. Mas Jesus morreu por todos no sentido de que ele assumiu a culpa do pecado. Foi como se uma enorme seringa, porque Jesus nunca teve pecado, Jesus nunca pecou. Aliás, ele nunca deixou de ser Deus, ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Ele é o Deus homem. Então Jesus nunca teve pecado algum, nem por pensamentos, ele nunca pecou. Mas nós pecamos. Então quando Jesus morreu no nosso lugar, foi como se uma enorme seringa, vamos dizer assim, tivesse sugado todos os pecados de toda a humanidade e injetasse em Jesus, no sentido de que ele assumiu, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele mesmo nunca pecou, mas ele assumiu a culpa daqueles pecados. Então, meus irmãos, nesse sentido é que falamos da expiação. Isso é expiação. Agora, a redenção, que é na verdade o próximo tópico que nós vamos abordar, redenção é da pessoa do pecador. E tem também aí a propiciação, que tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado. Então o pecador já perdoado, ele pode falar com Deus, ele pode se aproximar de Deus. Você lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? Quando o publicano disse, tem misericórdia de mim, pecador. O termo ali no original é ilasmo, daí que vem ilasmologia, que é a doutrina da expiação, não é? E que também tem a ver com propiciação, porque nesse sentido a propiciação, ela está contida, tudo é regido na verdade pela expiação. Expiação, redenção e propiciação, elas estão intimamente ligadas. São conceitos diferentes, mas estão intimamente ligados. Então o ser humano, quando ele é alcançado por essa bênção maravilhosa da propiciação pelo sangue, a propiciação pelo sangue, ele pode se aproximar de Deus não pelos seus próprios méritos,
Mas Deus de fato, quando olha para mim e olha para você, fazendo aqui uma ilustração, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele olha para nós, mas Ele está vendo na verdade o que Jesus fez por nós. Então, não que eu mereça ter comunhão com Deus, não que eu mereça desfrutar do privilégio de servir a Deus, isso é para nós também não nos gloriarmos. Se a pessoa entender as doutrinas da salvação, nunca mais ela vai se sentir melhor do que alguém. Ela vai ver se ela vai perceber se ela tem alguma coisa, se ela é alguma coisa, se ela tem alguma consideração. Tudo isso é pela graça de Deus, é porque nós somos alcançados pela graça do Senhor, não é porque alguém é mais importante ou melhor do que ninguém. Meus irmãos, que nós estejamos então atentos a isso. Pelo sangue, você entendeu o que é expiação pelo sangue? O que é expiação pelo sangue? Jesus morreu por todos, ou Jesus morreu por uma parte da humanidade? Todos. Então a expiação, nesse sentido, ela é uma expiação ilimitada, ou seja, a salvação é extensiva a todos. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus amou o mundo, não é parte do mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ora, mas se Jesus morreu por todos, se Deus amou todo mundo, por que nem todo mundo é salvo? É porque a expiação diz respeito ao pecado original, o pecado adâmico, o pecado que passou a todos. Porque o ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. É como a macieira, não é porque ela dá maçã que ela é chamada de macieira, não, ela já é macieira, então ela dá maçã. O ser humano, ele já é pecador por natureza, ele já é concebido em pecado, não é que ele nasce pecador, no momento da concepção ele já é pecador, porque o germe do pecado passou a todos. É por isso que o salmista falou: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Na concepção já está ali o germe do pecado. Então ninguém pode dizer, é por isso que Salomão tem até um versículo lá em Provérbios que ele diz assim: quem poderá dizer, olha a pergunta, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem poderá dizer? Ninguém. É uma pergunta retórica, é claro, ninguém poderá dizer, a resposta já está dada, não é? É por isso também que Deus olhou desde os céus para a terra, para ver um que fosse bom, um que fosse justo. E o que aconteceu? Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, não havia um sequer que fizesse o bem. Então, meus amados irmãos, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, logo a expiação ela contempla todos. É por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo no sentido do pecado original, que ele assumiu a nossa culpa. Agora vem o outro lado da moeda. Se a expiação diz respeito ao pecado original, ao pecado adâmico que passou a todos os homens, é a redenção, que é o assunto de hoje. Veja aí, tópico 5º, página 25, tópico 5º, página 25. Redenção diz respeito a quê? Ao pecado do pecador. Vamos ler alguma coisa aqui, que fica até mais fácil, porque a gente tem um poder de síntese maior, não é? Com a leitura. Eu não vou ler tudo, claro, mas alguns pontos só que eu quero destacar. Então olha o que está aí no nosso roteiro. Redenção tem a ver com a pessoa do pecador. Olha a diferença da redenção para a expiação. Expiação tem a ver com o pecado do pecador, o pecado da humanidade como um todo. Expiação. A redenção já diz respeito ao indivíduo que recebe de fato a salvação, porque para receber a salvação o texto mais claro sobre isso qual que é? João 3,16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é o resumo de tudo que eu vou falar, se resume nesse versículo. Tudo. A doutrina da salvação se resume nesse versículo. Deus amou o mundo todo, expiação geral. Mas quem que recebe a salvação? Todo aquele que nele crê. Aí entra a parte da redenção. Então veja, olha aí, redenção tem a ver com a pessoa do pecador, é realizada por Jesus Cristo. Olha o versículo, Efésios 1,17: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha também o versículo Hebreus 9,12: por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, isto é, no santo dos santos. O autor de Hebreus aí está fazendo uma aplicação, porque só entrava no santíssimo, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Somente o sumo sacerdote podia entrar com sangue, e ele então aspergiu o sangue sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. A arca era um caixote de madeira recoberto com ouro, e tinha uma tampa toda de ouro chamada propiciatório. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá, ele aspergia o sangue, e a nuvem da glória de Deus descia. E quando a nuvem da glória de Deus descia, Deus perdoava os pecados. Então o autor de Hebreus, fazendo aqui uma aplicação, ele diz que Jesus entrou lá. Ele foi na parte mais importante do tabernáculo, chamada aqui de santuário, na versão corrigida, ou Santo dos Santos, como aparece na versão atualizada de Almeida. Você vai encontrar Santo dos Santos, e diz que Jesus, com o seu próprio sangue, ou por seu próprio sangue, entrou também de uma vez por todas, não é? No Santíssimo, no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna, olha o termo de novo, redenção. Redenção. O que é a redenção? 5.1. Redenção, olha agora a explicação bíblica, é a libertação de um escravo. O termo no original é esse o sentido: libertação de um escravo, mediante o resgate, do grego lutron. Este termo aparece lá em Mateus 20, versículo 28. Então é o termo lutron. Além de retirar esse escravo do mercado de escravo, então veja bem, é o resgate, e além disso significa retirar o escravo. Bom, para nós entendermos melhor, nós colocamos aí no roteiro 7 palavras gregas. Claro que para nós na Bíblia está em português, mas é importante conhecer essas palavras no texto grego, para nós termos uma melhor definição do que é de fato a redenção. Então veja aí, a primeira palavra que aparece é a palavra agoraço, não é? Compraste, é um verbo que significa comprar na praça. Veja aí, agoraço, tem uma palavra aí no grego que é agorá, que também existe na língua portuguesa, só que a acentuação da palavra é diferente. No grego é agorá, para nós é agorá. Você ouviu falar, por exemplo, de agorafobia? Agorafobia, aquela pessoa que tem medo de lugar aberto, lugar muito aberto, é o contrário de claustrofobia, não é? Então agorafobia, a pessoa que tem medo de lugar aberto, lugar muito movimentado, tumulto, multidão, a pessoa tem pavor. Agorafobia vem desse termo grego, agorá, que era na verdade uma praça onde havia o comércio, lá no mundo dos gregos, não é? Havia o comércio, havia pequenos julgamentos. Se você já leu, por exemplo, Atos capítulo 17, versículos 17 a 19, quando Paulo estava em Atenas, você vai ver que Paulo pregou em 3 lugares diferentes. Paulo começou pregando na sinagoga para os judeus. Vamos ler esse texto? Abra aí, é um assunto paralelo, mas é importante ler. Veja aí, Atos 17, versículos 17 a 19. Atos 17, 17 a 19.
De sorte que disputava, ou seja, argumentava, não é? Disputar aqui no sentido de argumentar, de trocar argumentos. De sorte que disputava na sinagoga, começou na sinagoga, com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça. Esse termo praça aí é agorá no grego, que é a praça dos gregos, o lugar onde havia o comércio, o lugar onde havia pequenos julgamentos. A praça que havia lá em Atenas era agorá. Mas observe, olha o que diz. Os irmãos vão entender porque eu estou fazendo essa explicação, para chegar aqui na palavra agoraço, não é? No grego. Agora veja o versículo 19: e tomando-o, o levaram ao Areópago. Areópago, que no grego são duas palavras, Areos Pagos, que era na verdade a colina de Ares. Ares era um deus grego, deus da guerra, não é? Então essa colina era o lugar onde havia os principais julgamentos, era onde o conselho se reunia. Então Paulo estava na ágora e ele começou a falar alguma coisa ali. Peraí, isso que você está falando aí é algo muito sério, vamos lá para outro lugar. Ele foi para um lugar mais importante. Outras pessoas têm que ouvir, os filósofos e tal, os epicureus, os estoicos, eles têm que ouvir isso que você está falando. Esse lugar onde Paulo foi, o Areópago, foi o mesmo lugar onde Sócrates foi julgado. Você já leu a Apologia de Sócrates? Aquele livro do 5º século antes de Cristo, em que aparece ali a palavra apologia. Hoje a gente fala muito de apologia, apologética, vem desde esse tempo, e que aparece no Novo Testamento também, quando o apóstolo Pedro, por exemplo, disse que nós devemos responder, antes santificai a Cristo, e depois ele disse, e estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. Esse verbo responder no grego é um substantivo, é a palavra apologia, ou seja, fazer apologia, fazer apologia, fazer uma defesa. Foi exatamente o que Sócrates fez nesse lugar chamado Areópago, quando ele ali foi interrogado, foi acusado, e ele então fez uma defesa. E Platão escreveu o livro então Apologia de Sócrates, lá no 5º século antes de Cristo. Paulo então foi para esse mesmo lugar para poder expor ali o seu pensamento, a mensagem do Evangelho. Veja que privilégio Deus concedeu a Paulo. Mas eu acabei aqui abrindo um longo parênteses, deixa eu fechar e voltar para o nosso assunto, porque a palavra aqui relacionada com redenção é agorazo, compraste. Veja que a palavra agora ou agorá está aí, porque esta palavra denota o que? Denota comprar na praça. Veja que as palavras no grego não ocorrem por acaso. No português você vai encontrar apenas o verbo comprar, o verbo resgatar, e você vai pensar logo em comprar no sentido que você conhece hoje. Mas quando você faz uma exegese do texto, ou uma exegese, ou seja, uma interpretação mais meticulosa, mais cuidadosa, e você vai pesquisar o texto no seu sentido original. Claro que não precisa ser nenhum perito em grego para fazer isso. Hoje nós temos dicionários aí à nossa disposição, o dicionário Vine e tantos outros. E claro, você que é um pregador, um ensinador, uma ensinadora da palavra, precisa também conhecer o grego, ainda que de modo nocional, para poder fazer uma explicação. Mas veja que o sentido desse termo agorazo, qual é? Comprar na praça. Ou seja, fazendo uma aplicação, o pecador estava na praça, lá na agorá, no mercado, na praça do mercado de escravos, vendido ao pecado e servindo a Satanás. Aí dá para você entender melhor o que significa esse resgate. Por que a Bíblia fala que nós somos comprados? Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, naquele cântico de louvor a Deus que João pôde presenciar lá no céu, não é? Quando foi aberto o livro, o que ele ouviu? Ele ouviu aquele cântico dizendo,
bendito seja o Cordeiro e tal, e com teu sangue compraste para Deus. Veja, compraste para Deus homens de todo povo e tribo e língua e nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Glória a Deus. Então veja, agorato. Mas tem outro, a segunda palavra, exagorato, que é resgatou. Está traduzido no Novo Testamento como resgatou, mas é comprar. Você veja que tem agorato, que é a palavra que eu citei antes, mas agora vem um prefixo, o prefixo ek. Esse prefixo ek é o mesmo que está em eclésia, igreja, ou eclesia, não é? Eclesia, nós falamos eclésia. Então veja, esse ek significa o que? Um movimento de dentro para fora. É o contrário, por exemplo, de ex. Você ouviu falar, por exemplo, de exegese e de exegese? Porque ex significa um movimento de fora para dentro, e ex de dentro para fora. A igreja é chamada assim, eclésia, por quê? Esse ex significa o quê? Significa que a igreja ela foi chamada para fora, ela foi chamada do mundo, ela foi chamada para formar um povo, uma Assembleia de Deus, não é? Veja que o nome Assembleia de Deus está na Bíblia. Muita gente ri de nós, Assembleia de Deus, mas é um termo bíblico. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 27, você vai ver lá a palavra, justamente o termo Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Eclesia Tontel, né? Assembleia de Deus. Claro que está traduzido por igreja de Deus, porque o termo igreja também significa assembleia. Assembleia, igreja, são sinônimos. Então optou-se ali por igreja, mas poderia ser traduzido perfeitamente para Assembleia de Deus. Então veja, é a igreja do Senhor, a Assembleia de Deus. Meus irmãos, então observe aí, agorato, exagorato. Exagorato é na verdade comprar o escravo na praça e retirá-lo de lá. Esse prefixo aí, ex, é justamente esse movimento, trazer, tirar de lá. Não é só comprar e tirar de lá. Então veja, um termo vai explicando melhor o outro. Por quê? Eu falei ontem, inclusive, que a salvação implica ser transportado. Lembra que eu disse que ser salvo significa ser transportado de um lado para outro? Salvação é ser transportado. É ser transportado, por exemplo, da morte para a vida. Jesus disse isso: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de onde para onde? Da morte para a vida. É também ser transportado das trevas para a luz. Você lembra daquele versículo de Colossenses em que Paulo diz que Deus nos transportou das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você se lembra de 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, em que Pedro, dirigindo-se à igreja do Senhor, ele disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas para que, irmão Pedro? Ora, para que anuncieis. Mas anuncieis o que? As virtudes. Mas que virtudes? As virtudes daquele. Aquele quem? Aquele que vos chamou. Mas vos chamou de onde? Ora, das trevas. Mas das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Que maravilha! Nós somos transportados das trevas para a luz. Mas não somente isso, nós fomos transportados também de um lugar movediço para um lugar firme. Aleluia. E tem uma ilustração baseada no Salmo 40 que mostra muito bem o que o Senhor fez por nós. Porque ali no Salmo 40 o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, a saber, um hino ao nosso Deus.
Outrora nós estávamos numa lamaçal de pecado, outrora nós estávamos num lugar movediço, mas o Senhor, com a sua mão forte, Ele nos tirou de lá, Ele nos transportou e nos colocou sobre a rocha que é Cristo. E outrora da nossa boca só saía coisa negativa, só saíam palavras de murmuração, de escárnio, de zombaria do Evangelho, mas o Senhor nos tirou de lá, nos colocou sobre a rocha, e ao nos colocar sobre a rocha que é Cristo, Ele pôs um novo cântico na nossa boca, a saber, um hino ao nosso Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Sabe o que é isso? É essa palavra que eu acabei de falar, exagoratio, ou seja, o Senhor nos comprou e nos tirou de lá. Aleluia, glória a Deus. E aí vem outras palavras: lutrou, resgatados, que está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Lutrou. Aí tem outra, lutroses, redenção. Tem outra, apolutrosis, muda um pouco aí a acentuação, apolutrosis, redenção, que também está explicado aí. Antilutron é outra, a troca de uma pessoa por outra, ou seja, a redenção da vida por vida, no caso de um cativo, escravo ou prisioneiro. E finalmente o lutron, que o pastor Daniel até citou pela manhã, quando ele falou de Jesus como exemplo de diácono, porque a palavra ali, você percebeu o ensinamento do pastor Daniel hoje pela manhã? Ele diz que Jesus é o diácono por excelência, é o diácono modelo, é o paradigma para todos os diáconos, porque lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. O verbo servir no grego qual é? Diaconeu. É daí que vem a nossa palavra diácono. Você percebeu como Jesus deu exemplo, até como diácono? Mas olha o que ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir, agora note, e dar a minha vida pelo resgate de muitos. E aí, meus irmãos, observe agora para explicar melhor, porque alguém vai tomar esse versículo isoladamente e vai dizer: está vendo? Jesus veio para o resgate de muitos. Não é todos não, o todos lá em João 1:29 significa alguns, é muitos, não é todos não. Mas meu irmão, Jesus está falando de redenção. Não vá confundir redenção com expiação. Expiação é ilimitada, diz respeito ao pecado original. Jesus morreu por todos, Jesus provou a morte por todos, porque Deus quer que todos. O desejo de Deus, se Deus deseja, então por que Ele não salva? Meu irmão, Deus não fez seres autômatos. Deus fez seres que podem decidir, que podem tomar posição mediante ou posteriormente ao convencimento do Espírito. O convencimento do Espírito não é algo imposto, a salvação não é imposta, a salvação é proposta. Não confunda. A salvação não é imposta. Deus não obriga ninguém a segui-lo. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, olha a conjunção que indica condicionalidade na língua portuguesa. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Agora, quem quiser segui-lo, não é? Quem quiser, tome de graça da água da vida, diz a Bíblia. Quem quiser, Deus não obriga, claro que Ele convence, a sua graça capacitadora deixa o ser humano assim, com tudo diante dele, e ele então, não que ele salva a si próprio, não vá confundir as coisas, mas ele então, ele escolhe. Lembra daquele versículo de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19? Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já falava dessa maneira, porque por meio de Moisés, o que Deus disse para o povo? Eis que os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Veja, Deus coloca diante do ser humano vida e morte, bênção e maldição, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos aconselha a tomar a decisão certa. Ele diz: eis que toma os céus e a terra como testemunha, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora veja o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. É o conselho de Deus. Mas se o homem quiser escolher o caminho da morte, é um direito, por assim dizer, que lhe assiste. Ele pode tomar essa decisão. Claro, ele vai por sua conta e risco, ele toma essa decisão, vai entrar por um caminho totalmente errado, mas Deus, Ele na verdade não impõe, Ele propõe a salvação. Muito bem.